Olá, boa tarde. Meu nome é Caio. Prazer, vou acompanhar vocês hoje, nessa aula de História. Queria agradecer a presença de todos os alunos que estão assistindo a gente pelo aplicativo, pelas plataformas digitais, de uma forma geral. Queria agradecer também a presença dos colegas professores que também estão aqui assistindo com a gente, Antes de começar a aula, eu gostaria de conversar brevemente com vocês, no caso alunos, a respeito de como nós devemos trabalhar nesse momento de ensino à distância, que a gente que nós temos essas aulas pelo aplicativo, pela internet. Então, primeira coisa, pessoal, vocês precisam se organizar, Então, tenham um ambiente limpo, organizado para estudar, de preferência, pessoal, sentados numa cadeira, com uma mesa, Vamos evitar ficar deitados no sofá, tá bom? Vamos evitar ficar deitado na cama, vendo pelo aplicativo. Tem que ficar sentado, porque assim, pessoal, é mais fácil para vocês conseguirem aprenderem. Outra coisa, pessoal, é muito importante que vocês tirem notas, Anotem os pontos importantes da nossa aula, tá bom? Porque é fundamental para vocês gravarem melhor o conteúdo e também para a gente estar sempre trabalhando a língua materna, o nosso português. Tem muitos alunos que gostam de falar que eles estão muito mais auditivos, do que necessariamente de ficar escrevendo. E eu acho que isso é maravilhoso, você ter essa capacidade. Mas nada impede que você faça as duas coisas, As aulas vão ficar lá depois para vocês verem. Então, se você é auditivo, escute bem a aula, mas depois volte para a aula, tire suas notas, tá bom? É muito importante vocês sempre estarem aí anotando o que é importante da aula, tá bom? Então, postura, e vamos então começar a nossa aula, Nossa aula hoje nós vamos falar sobre o Oriente Próximo, tá bom? O surgimento das primeiras cidades e a civilização egípcia, tá bom? De uma forma geral, gente, nós vamos começar a falar a partir de hoje de como o ser humano começa a se estruturar de forma cada vez mais complexa e organizada, A formação dos primeiros estados, Então, vamos começar falando aqui a respeito das habilidades que nós vamos trabalhar nessa aula, Vamos trabalhar sobre relacionar a natureza e a organização das sociedades, os processos de formação das instituições sociais, como eles vão se desenvolver, a importância da escrita para o desenvolvimento histórico da humanidade vai ser fundamental para esses povos se desenvolverem. Essas são as principais habilidades que nós vamos trabalhar, mas sempre acabamos interagindo com outras matérias, Vamos então ver qual que é o nosso objetivo da aula. Nosso objetivo é identificar o desenvolvimento e a consolidação dos estados teocráticos. Muito importante isso, pessoal. Marquem aí, estado teocrático, a gente vai falar disso, E o modo de produção asiático são duas estruturas fundamentais para a gente ver o florescimento das primeiras civilizações, certo? Então vamos começar a nossa aula oficialmente agora, Vamos entrar no nosso conteúdo e vamos começar a falar de um termo que foi criado por um historiador americano, que é a crescente fértil. O que é crescente fértil? O que isso tem a ver com as primeiras civilizações, com as primeiras cidades? Vamos lá. A crescente fértil é um termo que, como eu disse, foi criado por um historiador americano e ela tem esse nome por algumas características próprias. Vamos começar falando da palavra crescente, Quando a gente pegar aí, quando vocês estão em casa, abre o livro, gente, procura aí um mapa, Se vocês pegarem e olharem ali a região que vai do Egito, passa ali da região onde fica atualmente Líbano, Israel, chegando até ali a região onde fica a Mesopotâmia, a região do rio Tigre e Eufrates. Toda essa região, quando a gente passa assim no mapa, fica um desenho que lembra uma meia-lua crescente, E lembra o quê? Uma lua crescente. Então, por isso, do crescente. E o fértil é que são povos que vão estar associados principalmente o quê? Ao desenvolvimento próximo a rios. Então, são povos que vão estar associados aos rios. Isso é importante. Vamos continuar aqui, Vamos dar sequência, vamos falar um pouco mais sobre essa crescente fértil. Como eu falei para vocês, é uma área bem vasta que vai trabalhar a crescente fértil e vão existir algumas civilizações, alguns povos que vão ter características normalmente bem parecidas no seu desenvolvimento dentro dessas regiões. Então a gente pode falar da Mesopotâmia, do Egito,
dos fenícios, dos hebreus, poderíamos falar também dos persas, tá? Outros povos também vão se desenvolver próximos a rio, mas não estão próximos aqui da crescente fértil. O que esses povos têm em comum? Vamos ver o que eles vão ter em comum e como isso vai trabalhar com a nossa aula relacionado aí ao Egito. Vamos lá. Esses povos, pessoal, nós podemos chamar eles de sociedades asiáticas, tá? Muito pelo fato deles usarem o quê? Um modo de produção asiático. Gente, modo de produção asiático é um ponto importante. Qual que é a questão, então, da sociedade asiática? É um modelo de organização social, pessoal. Basicamente, eles vão se estruturar de uma forma para conseguir o quê? Melhorar a produção deles. Que produção que é essa? Basicamente, no primeiro momento, de alimentos, e aí, com o passar dos anos, a economia, né, a sociedade se sofisticando, vão aparecendo outras coisas. Mas o grande ponto aqui, a gente está saindo ali do período da pré-história, e a nossa grande luta como espécie dentro do planeta é a sobrevivência. E um dos pontos principais é o quê? A alimentação, tá? Vamos para o segundo tópico ali. São povos que habitavam as margens de grandes rios, tá? Egito. Quando a gente fala em Egito, a gente já logo pensa no rio Nilo. Quando a gente fala de Mesopotâmia, temos o rio Tigre, o rio Eufrates, temos outros rios ali também, o rio Jordão. São povos que vão se desenvolver próximos a esses grandes rios. É fundamental a água. A água é para a gente beber, para a gente irrigar as nossas plantações, tá? É um ponto fundamental essa proximidade com a água. Não é à toa também que nós podemos chamar essas civilizações de o quê? De civilizações hidráulicas ou de regadio, porque elas trabalham muito essa questão da questão da irrigação e a utilização da água de uma forma geral. Ponto primordial também é o Estado como responsável pela organização da produção. O Estado ele vai estruturar, ele vai dividir as tarefas, ele vai conferir se essas tarefas estão sendo cumpridas, ele vai fiscalizar e ele vai ordenar o norte dessa produção. Então, precisamos de mais alimentos. E outro ponto importante, que já casa junto com essa função do Estado, é a questão da servidão coletiva, tá? A servidão coletiva ela é uma forma de trabalho temporário nas obras de engenharia e construção civil. Mas o que significa isso? Para o Estado conseguir organizar e otimizar essa produção, né, de alimentos, ele precisa de grandes obras públicas, né? Obras que vão garantir essa produção. Como que ele faz isso? Com o apoio dessa população. Então, uma parte do tempo dessa população, ela vai fazer o quê? Ela vai trabalhar para o Estado, ela vai atuar nas grandes obras públicas, vai construir os canais de irrigação, os diques e outras coisas também, como templos e outros prédios públicos, tá? Então, sociedades asiáticas e modo de produção asiático é um ponto em comum em quase todas aquelas civilizações que a gente falou no slide anterior. E vai ter também a sua atuação dentro da sociedade egípcia, né? Vamos começar então a falar da sociedade egípcia. Para começar a falar de sociedade egípcia, nós vamos usar uma frase que é clássica. Provavelmente boa parte dos seus pais viram essa frase quando estavam estudando, tá? Eu vi essa frase quando eu estava no colégio e essa frase casa muito aí com o conteúdo que a gente veio já trabalhando nos outros slides. O Egito é uma dádiva do Nilo. Por mais que seja um clichê, é uma frase ótima para a gente começar a entender o Egito. O que é dádiva, pessoal? Dádiva é um presente, algo bom. Então, a gente não consegue conceber uma sociedade egípcia sem a presença do rio Nilo. Lembra que a gente falou a questão da função da água dentro do desenvolvimento dessas sociedades? Esse é um ponto crucial. Então, a gente não consegue pensar o Egito sem o rio Nilo. Por que a gente não consegue pensar o Egito sem o rio Nilo? Vocês que estão aí em casa, eu recomendo vocês abrirem aquele mapa na internet e olharem a visão de satélite do Egito, tá? Qual que é a questão do Egito? O Egito ele é cercado por desertos, tá? Ele é cercado por um deserto a leste, ele é cercado por desertos a oeste, ele vai ter uma fronteira no sul muito montanhosa, né? Uma região mais montanhosa, próxima à nascente do rio Nilo. Então, o rio Nilo se torna fundamental para o desenvolvimento da vida. Ele vai ser importantíssimo, por isso que o Egito é uma dádiva do Nilo. E aqui a gente tem já o nome atual, né? República Árabe do Egito.
Vamos então começar a falar desse Egito, né, e de como ele começa a se estruturar como civilização, como Estado. Para a gente começar a falar do Egito, nós vamos fazer uma breve periodização histórica. É uma divisão em fases, tá? Essas datas elas seguem uma forma mais didática, não necessariamente específica. Ó, chegou no ano tal, acabou isso, começou o outro. Não. É uma coisa de cada vez. As mudanças, às vezes, elas são muito lentas, né? As coisas se perpetuam de um momento para o outro. É só vocês pensarem. Hoje vocês são alunos do primeiro ano do ensino médio, mas vocês provavelmente são muito mais parecidos com o aluno que terminou o nono ano, no ano passado, do que com o aluno do primeiro ano que vocês vão ser no fim do ano. Olha como algumas coisas vão caminhando e essas mudanças elas são lentas. Então a gente tem algumas fases para falar. A gente fala do período pré-dinástico, o arcaico, que é anterior aí ao ano 3200, tá? Que vai falar um pouco da formação dos nomos, né? De como a sociedade egípcia começa a se organizar nas margens do Nilo. Aí nós vamos falar também de Antigo Império, que é a época em que vão ser construídas aquelas grandes pirâmides, que vocês sempre conseguem, quando se fala de Egito, a gente pensa nas grandes pirâmides. Nós vamos falar de Médio Império também, que é um momento em que vamos ter algumas crises, os egípcios vão ter algumas brigas internas, e a gente tem uma invasão ali por parte de um outro povo que são os Ixos. Nós vamos falar do Novo Império, que vai ser a fase final aí, né, dessa instituição aí do Estado egípcio autônomo. A partir do Novo Império, no final dele, o Egito passa a ser invadido por uma variedade de povos, né? E por isso acaba se desestruturando como império. Então vamos começar a falar do surgimento e da organização do Estado egípcio, do Estado do Egito Antigo, né? No caso, perdão. Às margens do Rio Nilo, várias comunidades começam a se formar. Comunidades muito parecidas com aldeias, normalmente de uma forma mais familiar, né? Grupos familiares, e eles passam a viver nas margens do Nilo. Qualquer lugar? Não. Eles vão procurar normalmente regiões que sejam mais propícias para a agricultura, que sejam de mais fácil desenvolvimento, né? Onde que eles consigam florescer de uma forma mais tranquila, que as aldeias consigam produzir seus alimentos e crescer. Essas aldeias a gente vai chamar de nomos, né, como diz ali o termo. E os líderes desses nomos vão ser conhecidos como nomarcas. Então a gente vai ter uma série de aldeias que vão ocupar boa parte do Rio Nilo, desde ali da parte mais próxima ao mar Mediterrâneo do delta, até indo para a parte mais alta do Rio Nilo, né? Então vamos dar uma lida aqui. Então a gente tem a formação dos nomos, que são os agrupamentos humanos que começam a se consolidar de forma sedentária próximo ao Rio Nilo. Acontece que esses nomos eles começam a disputar entre si as terras mais produtivas, as regiões de mais fácil habitação, vira uma questão de debate e de disputa entre esses nomos. Então a gente vai ver formar no Egito dois reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito, que são aí como posso dizer, uma junção desses nomos. E o Alto Egito e o Baixo Egito começam a disputar. Só um breve parênteses, Alto Egito, pessoal, vai ficar na região mais para o interior da África, mais afastado do mar Mediterrâneo, enquanto o Baixo Egito vai ficar ali mais próximo ao mar Mediterrâneo, ao delta do Nilo. Então o rio normalmente ele nasce da parte mais alta e vai em direção à região mais baixa, no caso ali a região do mar Mediterrâneo. Esse conflito ele vai ter um tempo de duração e ele vai terminar com a unificação do Egito. O Egito vai se unificar. Vamos então ver quem que é responsável por unificar o Egito nesse momento. A unificação do Alto e Baixo Egito, pessoal. Essa unificação, tá? Ela acontece por volta do ano 3200. O responsável por unificar o Alto e o Baixo Egito é um cara chamado Menés, no caso aqui é o rei Menés, que ele era rei do Alto Egito, ali da região do Vale do Nilo. E ele vai ser responsável por conquistar o Baixo Egito e assim ele vai unificar os reinos, tá bom? Menés, pessoal, ele vai ser o primeiro faraó que vai aparecer no Egito. Então, toda aquela história do faraó, né, que existe, que aparece em vários filmes, o Menés ele é o primeiro faraó e ele vai fundar uma dinastia,
que é uma dinastia? Dinastia basicamente é o seguinte, o Menes se torna rei e primeiro o faraó. Quem que vai herdar o trono dele? O filho dele e depois o neto dele. Então, uma dinastia significa que vai ser uma sucessão familiar, normalmente do parente mais próximo ou, no caso, o que estiver mais disponível, né? Então, vamos falar um pouco a respeito dessa figura do Menes, tá? Um ponto interessante é que, normalmente, quando a gente tem uma estruturação do Estado, o Estado ele precisa de signos e símbolos de poder. O Menes ele vai fazer o quê? Ele vai unificar as coroas do Egito. Cada região do Egito, lembra que a gente falou, eram reinos diferentes, tinha uma coroa própria, um símbolo de poder. E ele vai unificar. O Alto Egito utilizava uma coroa branca, o Baixo Egito uma coroa vermelha. Ele vai formar uma coroa que vai ser branca e vermelha, que ele vai poder utilizar, significando o quê? Que ele uniu tudo, um símbolo de poder muito importante para vários povos, uma coroa branca e vermelha, ou vermelha e branca, tá? E fora isso, ele também vai ter uma coroa também específica para quando ele for para a guerra, tá? Ele se torna faraó a partir da guerra, então é uma questão importante. Ele vai ter uma coroa específica para isso, que é uma coroa azul. É bem interessante, gente, vocês conseguem achar imagens bem legais dessas coroas depois aí na internet, na casa de vocês, dá uma olhada, vale muito a pena ver, tá bom? Essa unificação de signos de poder é bem legal. Então, vamos falar um pouco do que vai significar essa questão da formação, né, do Império Egípcio, né, a unificação do Baixo e do Alto Egito, na questão também da figura do faraó. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou avançar um pouco e vou voltar para esse slide para a gente discutir isso, para a gente entender mais ou menos como que é a estruturação da sociedade egípcia, tá bom? Rapidinho, ó, a gente vai e volta. Eita. Vou correr um pouquinho aqui. Ó, vamos falar então um pouco aqui do Estado e sociedade no Antigo Egito, tá? Vamos fazer uma clássica pirâmide social. Depois a gente volta, eu comento aqueles pontos. O faraó, ele vai estar ali, ó, no topo da pirâmide, tá? Ele significa que ele é o quê? A pessoa mais importante, mais influente de todo o Egito. E como a gente está vendo na pirâmide, quanto mais próximo do topo, vai ser maior a sua importância dentro dessa sociedade. Então o faraó está ali no topo e a gente vai explicar o porquê dele estar ali. Não só pelo fato dele ter unificado as coroas, né? Ele vai ter um apoio muito forte por parte do quê? Dos sacerdotes, do grupo religioso, tá? Isso é fundamental, isso é um ponto importante, gente, presta atenção, hein? Sacerdotes vão ser um apoio fundamental para os faraós. Outro grupo importantíssimo que a gente vai encontrar são os escribas, tá? Os escribas responsáveis ali são funcionários públicos que vão trabalhar na produção de documentos, né? Eles que dominam a arte da escrita, eles vão ser fundamentais. Lembra que a gente começou a aula falando que o Estado vai organizar e otimizar essa produção? Você precisa do quê? Da escrita, você precisa quantificar. Olha quantas coisas são importantes para você conseguir otimizar essa produção, né? Como vai ser importante a matemática, como vai ser importante a questão de você fazer documentos. Então, os escribas vão estar também ali no apoio a esse faraó. Depois dos escribas, nós podemos também falar do apoio militar. Os militares, eles são de fundamental importância, né? Eles vão ser o braço armado desse faraó. O faraó vai ser o chefe militar supremo. Esses militares, normalmente, vão estar organizados ali pelas descendentes daqueles nomarcas, né? Pelos grupos sociais mais importantes. De uma forma geral, quem está nesse setor da pirâmide social são pessoas que têm uma importância social um pouco mais relevante, né? Tem o seu nascimento aí sendo muito importante, né? A família de onde eles vêm define o papel deles. Vamos ver quem que está nessa base da pirâmide, que também é a maior quantidade de pessoas, né? Outro ponto importante da pirâmide social é isso, né? Quanto maior o tamanho, maior a quantidade. Nós vamos ter o pessoal que faz o artesanato, os artesãos. Ah, esse pessoal que faz artesanato é aqueles caras que ficam na praia vendendo brinco de coco? Não, pessoal. Aqui a gente pode pensar numa pessoa ali, ó, num marceneiro, né? Um tecelão, quem trabalha com roupas. Esse tipo de artesanato é um pouco diferente, né, dos dias atuais, né? Hoje o artesanato tem uma outra característica. Outro ponto importante também que a gente tem aqui são os mercadores.
Os pastores, eles também vão ter a sua importância, né, na transição ali pelo norte e sul do Nilo, lá com mercadorias. Os pastores vão ser responsáveis ali pela criação de animais de pequeno e médio porte, que também são fundamentais para a alimentação, tá? Quem mais? A gente vai ter mais algumas outras pessoas, como pedreiros, pintores, desenhistas, pintores de novo, porque o professor se distraiu, né? Então tem uma série de pessoas importantes dentro desse grupo aqui, mas não tão importantes quanto os 2 andares superiores. Depois a gente vai falar um pouco dos camponeses, tá? Que também são fundamentais, vão ter um trabalho ali de fazer a agricultura, né? Cultivar os campos, eles são bem importantes, esses carinhas vão ser importantes nas obras públicas, eles vão estar trabalhando ali também. E na base social, na base a gente tem os escravos, tá? Então, de uma forma geral, a parte superior da pirâmide é a organização política e administrativa dos habitantes de um território. Falamos da pirâmide, agora eu vou voltar naquele slide lá, falando do Menés, tá? Só um segundinho, gente. Opa. Aqui, ó, o Estado teocrático. Eu falei para vocês que o Menés, ele é o faraó e ele está no topo da pirâmide. Mas por que ele está nesse topo da pirâmide? Por que ele é tão importante? O faraó, gente, ele é considerado um deus vivo, tá? Ele é considerado filho do sol, de Amon-Ra, ele é a encarnação de Horus, o deus falcão. Então, esse faraó, ele tem poderes divinos, tanto que para os egípcios, tá aí, ó, eles consideravam que a felicidade dependia do faraó, porque esse cara, ele é filho de Ra, tá? Ele é divino, ele é muito importante, tá bom? E tudo vai girar em torno dele, tá bom? Ele vai comandar os exércitos, como eu falei para vocês, a justiça, ele organiza as atividades econômicas, tá bom? De uma forma geral, se a gente for comparar o faraó com os tempos de hoje, o faraó ele concentra nas mãos dele o poder executivo, o poder legislativo, o judiciário. Vocês lembram cada um desses poderes? Os governadores, prefeitos, presidentes, né? O legislativo a gente pode falar dos vereadores, deputados, senadores. O judiciário a gente vai falar dos juízes, né? Bom, então ele tem, ó, executivo, legislativo, judiciário, ele vai ter o poder militar, ele vai ter o poder religioso, porque ele é filho de Ra, ele é a encarnação de Horus, tá? E ele também vai definir os direcionamentos da economia. Ele é um cara que tem muito poder, por isso ele está no topo dessa pirâmide, tá? E, bom, ele vai ostentar não só a sua coroa como um símbolo de poder, mas ele também vai ter um cetro. Pessoal, lembra que a gente começou a aula ali falando de servidão coletiva, que eu falei para vocês que o camponês, que a pessoa que morava lá na terra ia trabalhar para esse Estado? Por que ele trabalha para esse Estado? Porque ele não está trabalhando para qualquer pessoa, não é um político qualquer, não é um governante qualquer. Ele está trabalhando para o filho do Deus Ra. Ele está trabalhando para um Deus vivo. Isso é muito importante para ele. Ele vê isso daí também como um papel fundamental dentro da sociedade. Ele faz questão de ajudar esse faraó. Então, por isso que a gente fala de servidão coletiva, tá? Então, em determinados momentos no Egito, por exemplo, quando os camponeses não podem trabalhar na lavoura, né, quando eles estão esperando ali, eles vão ajudar nessas obras públicas, nos canais de irrigação, na construção de templos, tá? Isso é muito importante. E, bom, para a gente fechar essa parte aqui e dar sequência, eu queria falar com vocês a respeito do título do slide, Estado teocrático. Estado, governo, o que quer dizer teocrático, pessoal? Teocrático, tá? Uma coisa que a gente pode fazer nesse primeiro momento é trabalhar aqui com o estudo das palavras, né? O pessoal de linguagens faz muito isso, mas isso serve para várias coisas, gente. É uma habilidade fundamental. Então, quando eu falo teocrático, vamos dividir em duas partes. A primeira parte, tel. O que lembra tel? Ah, tel lembra meu tio, meu avô. Não, gente. Tel, aqui a gente está falando do quê? A gente está falando de Deus. Quem vai se tornar, por exemplo, um religioso, ele tem que estudar o quê? Teologia, tá? Então, quando a gente vê esse prefixo aí, tel, nós estamos falando de Deus. E crático, governo. Então, é um estado em que o poder, tanto político quanto religioso, estão juntos na mão da figura do faraó. Lembra que eu falei para vocês que ele acumula uma série de poderes?
Esse é o Estado teocrático, tá? Então, o governante, considerado aí uma encarnação de um Deus vivo, filho de Ra, tá? Encarnação de Horus. Vamos lá, então, vamos dar sequência, vamos falar um pouco das fases aí do Império Egípcio. Tem bastante coisa para a gente falar ainda. Então, ó, o primeiro momento, como falamos aí no começo da aula, é o Antigo Império, né? Eu peço que vocês peço que vocês prestem atenção nas datas, na seguinte coisa: quanto tempo os egípcios vão conseguir viver sozinhos sem a interferência dos Hyksos? A gente vai ter aí um período bem extenso, tá? Vai basicamente do Antigo Império até o final ali do Médio Império. Por que que isso acontece? Lembra que a gente começou falando da importância do Nilo, que ele está cercado de desertos? Essa região, esses desertos, né, essas fronteiras naturais, elas vão impedir o contato de vários povos com os egípcios. Isso vai garantir que eles consigam se desenvolver de uma forma ali sozinha, sem o contato com outras civilizações, de uma forma tranquila, por um bom período. Então o Antigo Império ele tem uma duração bem grande, né, de 3.200 a.C. a 2.300 a.C., é bastante tempo, tá? Durante um longo período, o faraó vai impor a sua autoridade perante o reino, com a ajuda daqueles funcionários que a gente já viu, né? Grande destaque nesse momento para as pirâmides Quéops, Quefren e Miquerinos, né? As pirâmides que são os grandes símbolos do Egito. É legal depois vocês darem uma olhada também, vocês entram lá no Maps, na internet, e dá uma olhada, porque hoje, quando as pirâmides foram construídas, elas ficavam bem isoladas, né? No meio do deserto. Quando você olha hoje, as 3 pirâmides estão ali, e do lado, assim, um pouco mais do lado, você já encontra uma rua passando, já tem a cidade chegando nas pirâmides. É bem legal de ver, né? Elas não estão mais tão isoladas, tá? Um ponto interessante para a gente falar um pouco também dessas pirâmides, aí a gente vai para o próximo slide, é que elas são o quê? Elas foram feitas como túmulos para os faraós. E esses túmulos, eles são também, gente, símbolos de poder. Não é à toa que essas pirâmides estão aí até hoje, representam. Elas têm uma força muito grande simbólica. Ela é uma fonte histórica material ali, concreta, né? Bom, essas pirâmides, como eu falei, elas serviam como túmulos. E elas chamam muita atenção até os dias de hoje. Moral da história, pessoal, essas pirâmides, por chamarem muita atenção, né? Esses túmulos suntuosos, assim, grandes, eles acabam sendo saqueados, né? Vários grupos acabam roubando o que tem dentro dessas pirâmides. Porque quando o faraó morria, ele levava uma parte das riquezas com ele. E bom, o que acontece com o passar do tempo, eles falaram, eu acho que se a gente fizer túmulos tão grandes assim, o que acontece? Fica chamando muita atenção, vamos fazer uns túmulos legais, só que vamos tentar num lugar mais afastado, de uma forma mais discreta, e com o passar do tempo esses túmulos passam a ser feitos ali no Vale dos Reis, tá? Numa região um pouco mais discreta, menos chamativa, tá? E uma dica aí, quem sabe um dia quando vocês estiverem de férias lá no Egito, vocês podem fazer um passeio, que vocês saem ali de Cairo de madrugada, de balão, e vão chegar lá no Vale dos Reis quando o sol estiver amanhecendo. Bem legal, quando vocês estiverem lá, tira uma foto, manda pra gente, a gente gosta bastante, tá? Então, vamos dar sequência aqui, vamos falar um pouco do Médio Império, tá? O Médio Império ele também vai ter uma duração relativamente extensa. O que a gente pode levar de ponto importante, tá? A gente vai ter no primeiro momento uma expansão do Império Egípcio, eles vão conquistar novas regiões, principalmente ali a Núbia, né, a região mais ao sul, rica em alguns minerais, tá? Porém, apesar dessa prosperidade, desse crescimento, da conquista de novos territórios, nós vamos ver uma disputa interna dentro desse império, tá? Você vai ver uma disputa ali que vai enfraquecer a estrutura. Pensa o seguinte, a união desse Estado ela é fundamental para que ele seja forte. Quando os grupos que fazem parte dele começam a disputar o poder, ele se enfraquece. E esse enfraquecimento vai permitir que os Hyksos invadam ali a região do Egito e vão dominar ali por um certo período, tá bom? Então os Hyksos vão tomar o poder por um curto período ali, uns 150 anos, né? É bastante tempo, mas se você pensar no império ali que aqui já tem bastante tempo, não chega a ser tanto, tá? Então, a invasão dos Hyksos é um ponto primordial, tá? Então, vamos falar agora da questão do novo império. Esse novo império ele vai ter o seu início a partir da expulsão dos Hyksos, tá? Quem que vai expulsar esses Hyksos? O Amoses IV, um grande líder militar, ele vai não só expulsar os Hyksos, como ele vai dar início
a uma nova dinastia, tá bom? Um ponto interessante aqui, pessoal, a gente pensar aqui que os hebreus, né, eles já estão no Egito, eles já chegaram aqui no Egito, já estão lá, e os os hebreus, eles têm uma característica que eles acreditam em um Deus apenas, né, eles são adeptos do monoteísmo, e essa prática monoteísta acaba influenciando a figura do Amós IV, e ele vai fazer algumas mudanças dentro da religião egípcia. Os egípcios, como a gente vai ver logo mais, eles acreditavam em vários deuses diversos, eles eram politeístas, que é diferente de mono. Poli e vários, mono um. Olha o estudo das palavras de novo. Bom, o Amós IV ele vai tentar acabar com o politeísmo, implantar um monoteísmo. Por que ele faz isso, né? Por que ele vai tomar essa decisão? Um ponto importante dessa decisão tem a ver justamente com uma questão de enfraquecer esses grupos que estavam abaixo do faraó. Os sacerdotes tinham muita força. Falaram, Caio, o sacerdote é filho de Ra, ele não precisa de ninguém. Ele de fato é filho de Ra, mas quem vai fazer essa transmissão do conhecimento, da fala dos deuses para a população, quem que são? São os sacerdotes, não o faraó, que é filho de Ra, que é a encarnação do Horus. Quando Amós IV tenta implantar o monoteísmo, ele tenta justamente o quê? Enfraquecer esses carinhas aí que tinham bastante poder na sociedade egípcia. Ele não só vai tentar mudar a religião, como ele vai tentar mudar também a capital do Egito, né, para outra cidade. Ele vai ser mal sucedido, tá? Ele acaba não conseguindo impor essas mudanças, ele acaba morrendo, e após sua morte, Tutankhamon, ele vai reestabelecer o politeísmo, né, a religião antiga e tradicional dos egípcios, tá bom? E bom, outro ponto interessante aqui é a gente entender que as conquistas militares vão ter um momento de expansão novamente. Aqui a gente vai ver também a fuga dos hebreus do Egito, né? Lembra daquele filme lá, O Príncipe do Egito? Bem legal o filme, vale a pena ver, uma animação bacana, já antiga, mas bacana. Os hebreus vão fugir, né? O Ramsés, vai ter aquela briga, né, do Moisés, né, liderando o pessoal. Tá? Uma briga triste, né? Os dois irmãos, mas Moisés lidera os hebreus para fora do Egito e Ramsés II vai conseguir derrotar mais alguns povos asiáticos, como os hititas, tá? E o novo império ele vai ter mais um tempo de duração. Posteriormente ele acaba sendo invadido por outros povos, né? A gente pode pensar aí nos macedônios, mais para frente a gente pode pensar também nos romanos, e aí o Egito ele para de ter a sua autonomia, né, como Estado independente, e ele passa também a estar ligado a esses outros grupos, como eu falei, os macedônios, né, na figura do Alexandre o Grande, né, Roma, né, tem várias histórias legais de Roma, a gente vai ver mais para frente aí dentro do nosso conteúdo, tá bom? Então, vamos falar mais um pouco do Egito, algumas outras características que ficaram faltando, tá? Vamos lá. Eu queria falar com vocês um pouco da organização econômica do Egito, tá? Um ponto fundamental dessa organização econômica é a agricultura. Eles vão ter a agricultura como base fundamental, como pedra sólida ali, estrutural da sociedade. Lembra, a gente falou, os nomos vão viver próximo ao rio porque eles precisam da agricultura, né? As sociedades de regadio, hidráulicas, próximos ao rio. O que eles vão produzir? Trigo, cevada, legumes, uvas, tá? Mais uma variedade. Eu pus algumas opções aqui, mas deve ter mais uma boa variedade de opções que vão ser plantadas ali pela agricultura egípcia. Outro ponto importante da organização econômica é a criação de animais, tá? De pequeno e médio porte, bois, cabras, patos, cabritos, entre outros, né? Animais que vão servir para várias coisas, né? Mineração de ouro, pedras preciosas, do cobre, tá? Uma série de produtos também que vão ser interessantes na economia egípcia. E o comércio de artigos de luxo, que ele vai ser basicamente fundado na troca, tá? Não existia necessariamente ali um dinheiro, era muito mais a partir das trocas. Por isso que as pedras preciosas têm uma importância bem grande para a sociedade egípcia, né? Vamos falar mais algumas coisinhas interessantes do Egito. Como a gente já falou para vocês, nós temos a escrita egípcia. A gente tem duas escritas básicas que a gente pode falar, os hieroglifos, né, que são aqueles desenhos diferentes, e a demótica, que vai ser uma escrita para um uso mais comum, né? Tá bem resumidinho aí, ó. O hieroglifo ele vai ter uma função ali nos documentos oficiais do Estado, tá?
o uso religioso. Então lembra que a gente falou dos túmulos dos faraós que tinham lá as pirâmides no Vale dos Reis? O que acontece? Eles escreviam nas pedras, né, na parede, vários símbolos ali contando a história do faraó, né, falando dos deuses, e aquilo ali ficava. Por isso que é um uso religioso, tá? Como que a gente aprendeu a respeito dessas linguagens? Nós aprendemos basicamente a partir da Pedra de Roseta. Tá? A Pedra de Roseta é um ponto interessante. Lembra que eu falei para vocês que no final ali o Egito passa a ser ocupado por vários povos diferentes? Tá? Isso vai ser uma constante por um longo período. E a Pedra de Roseta ela vai ser encontrada lá no século XIX, né? Você vai ter lá um soldado francês caminhando, Champollion, e ele vai parar assim, ele está andando, de repente ele acha lá uma pedra com um monte de coisa escrita. Aí ele para, fica olhando para a pedra, ele fala, poxa, tem uns desenhos estranhos aqui, uns desenhos estranhos aqui. Opa, isso aqui é grego. Ele olha lá, tem uma parte escrita em grego. A partir disso, a gente consegue começar a traduzir, tá? Essas línguas, essa escrita egípcia, porque a gente tem a parte escrita em grego, então a gente consegue levar o significado a esses outros símbolos. Então a Pedra de Roseta só em 1822, tá? Muito tempo depois que a gente vai começar a aprender e descobrir o que os egípcios escreviam, tá bom? Vamos falar um pouco de religião. A gente já falou brevemente ali quando eu comentei um pouco do Amoses e do Moisés, né? Nós vamos falar aqui para vocês que os egípcios eles são politeístas, eles acreditam que em vários deuses, tá? Eles têm uma variedade enorme de deuses. Outro ponto importante, ó, lembra, sempre trabalhando com as palavras, tá? Antropomórficos, que esses deuses eram antropomórficos. Aqui do lado está escrito, ó, deuses com forma humanas. Mas vamos ler essa palavra, vamos trabalhar ela. Antropo, homem, mórfico, forma. Importante estudar essas palavras, tá? E eles também tinham deuses que eram antropozoomórficos. Olha que palavra complexa, né? Deuses com forma humana e animal. Vamos discutir a palavra de novo. Antropo, homem. Zoo é o quê? É animal, de zoológico. E mórfico, forma, tá? Então, deuses com forma humana e animal. Outro ponto também nós vamos ver aqui, ó, que os deuses tinham virtudes e defeitos, tá? Eles vão ser representações um pouco das características humanas. E um ponto fundamental que a gente vai falar aqui é a questão da vida pós-morte, tá bom? A vida pós-morte é um ponto fundamental da religião egípcia e nessa estruturação social, o retorno da alma ao corpo. Vamos falar um pouco disso aqui, ó. Falar de como os egípcios eles desenvolvem algumas ciências que estão todas interligadas, medicina e anatomia, tá? Eles vão desenvolver medicina e anatomia justamente para fazer o quê? A mumificação. Se eles acreditam na vida após a morte, o faraó, quando ele voltar ali, que ele morreu e ele vai voltar para o corpo dele, ele precisa achar um corpo inteiro. E o que é essa mumificação? É só enrolar o carinha lá nas faixas e ver o que acontece? Não. A mumificação, para ela dar certo, para o corpo ser bem conservado, eu preciso retirar uma série de órgãos que estão dentro das pessoas. Porque, por mais que eu morra, a gente tem um monte de bactérias e micro-organismos que estão vivos aqui dentro da gente. Então, eu morri, esses bichinhos estão vivos e eles vão começar a produzir gases, né? Então, isso pode gerar, por exemplo, uma explosão aqui, né? Vai encher de gases, uma hora o gás tem que sair. Então, o que eles faziam? Eles retiravam esses órgãos todos. Então eles pegam uma faca e rasgam o cara no meio? Também não. O faraó não pode voltar num corpo rasgado no meio, tem que ter um corpo bonitinho, ele é o faraó. Então tem que aprender a tirar esses órgãos sem estragar, né? Sem danificar o corpo do faraó. Então eles vão retirar os órgãos e assim eles vão passar aquela parte das faixas, eles vão passar uma série de produtos, né, nesse faraó. E isso aí vai permitir que esse corpo tenha uma duração extensa, né? Ele vai ficar lá por um bom tempo, até o faraó voltar. Tem múmia esperando o faraó até hoje. Então, dessa forma, eles vão desenvolver de uma forma bacana a medicina, né? Eles vão aprender muito do corpo humano, né? E eles vão aprender muito de anatomia. Isso vai ser fundamental. Você tem provas até de pequenas cirurgias, né, mais complexas, assim, que foram feitas pelos egípcios, né, nessa época daí, tá bom? Vamos falar de mais algumas coisinhas, nossa aula já deve estar quase no fim, estamos na reta final, tá bom? Outras coisas que vão ser bem desenvolvidas pelos egípcios, a questão da astronomia, tá?
astronomia é um ponto importante e fundamental para vários povos. Por que ela é importante? Eu consigo racionalizar a contagem do tempo, tá? Então os egípcios eles vão fazer um calendário composto por 12 meses e 30 dias, tá? Perdão, 12 meses com 30 dias cada um deles, tá bom? E por que isso vai ser importante para uma civilização, para um povo? Porque a partir daí eu consigo saber, por exemplo, qual que é a época de chuvas, qual que é a época certa para eu plantar, qual que é a época certa para eu colher, tá? Permite que eu me organize de uma forma melhor, tá bom? Então, a astronomia vai ser fundamental. A matemática, eu acho que dentro de tudo que a gente falou do começo da aula até agora, fica bem explícito a importância dessa matemática, né? Ela vai permitir eu contabilizar a produção de alimentos, ela vai permitir que eu faça grandes obras de engenharia. Eu não consigo fazer uma construção sem conhecimentos de matemática, tá? Vai me permitir, por exemplo, desenvolver a própria astronomia. São ciências que estão sempre vinculadas umas às outras. E a questão também do desenvolvimento da engenharia, tá? Que vai ser fundamental para a construção das pirâmides, dos diques, né? Aquelas barreiras que vão conter a água, dos canais de irrigação e das obras públicas de uma forma geral, tá? Dessa forma, pessoal, eu gostaria de retomar só alguns pontos, né? Fechamos aqui o conteúdo do Egito. Nós poderíamos fazer bem mais aulas, né? Podia fazer uma aula só falando da religião egípcia, mas os pontos importantes aqui, fundamentais, que a gente pode levar e que é legal o Estado teocrático, a importância desse Estado teocrático na organização, a importância da servidão coletiva, tá? A questão da crescente fértil, que é uma característica dos egípcios, mas vai aparecer em outros povos, né? Esse desenvolvimento próximo aos rios, né? Dessas sociedades asiáticas e hidráulicas, tá? Isso é muito importante, tá bom, gente? Outros detalhes, a gente poderia falar... O Egito é maravilhoso para estudar, a gente poderia ter 10 aulas de Egito, eu adoraria ficar aqui falando com vocês a respeito disso, tá bom? De uma forma geral, pessoal, esses são os pontos mais importantes, tá? Dominando esses pontos, vocês conseguem, por exemplo, responder questões, às vezes, que falam nos vestibulares, que vão falar da Mesopotâmia, tá? Que vão falar de outros povos, sempre sabendo esses conceitos básicos. As sociedades que vão se criar próximos aos rios, a questão do Estado teocrático, a questão da servidão coletiva, tá, gente? Isso é muito importante, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Eu estava um pouco nervoso, né, de estar aqui com vocês nessa primeira vez, é um novo desafio, e eu queria agradecer muito e pedir um pouco de paciência de vocês com a minha pessoa, que eu estou aprendendo também. Eu espero que tenha sido bem útil, bem frutífero para vocês. E sempre lembre-se, hein, gente, se organizem, tá? Vocês vão ter mais aulas aí ao longo da semana, ao longo do mês, né? Então, sempre organizados, mantenham o seu caderno de anotações, tá? Postura, organização na hora de estudos, né? Deixem sempre o ambiente limpo, organizado. E, ó, aproveita assim, ó, vocês estão em casa, estão terminando de fazer sua lição, já dá aquele toque para amanhã, ó, quero um lanche aí daqui a pouco, sempre pedindo por favor, né? Depois vocês lavam a louça, tá bom? E eu acho que encerramos por hoje, tá? Boa tarde.